Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, porque mais um momento no qual ouviremos a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Glórias a Jesus Cristo, por este privilégio imerecido. E o Senhor Deus, Ele nos prova. Agora, será que o amamos verdadeiramente? Será que temos fé realmente nele? Como está a nossa vida com Deus? Em termos de adoração, de entrega. Esta palavra que o Espírito Santo me deu para ministrar irá nos responder claramente, profundamente. Glórias a Deus. O Espírito Santo de Deus me deu no dia de hoje Abraão. Fica no livro de Gênesis, capítulo 22. É uma palavra muito forte. Muitos já a conhecem, mas ela é absolutamente atual. E nós vemos aqui que o Senhor pôs Abraão à prova. E vamos ver o que aconteceu. O que aconteceu nesse tempo de Deus falar com Abraão até o momento de acontecer verdadeiramente o sacrifício. Porque Deus, Ele não se agrada de sacrifício de tolos. Quem são os tolos? Aqueles os quais o coração não está em Deus. Fazem sacrifícios sem nenhum valor diante de Deus. Porque não adianta qualquer sacrifício sem amar a Deus. Sem ser totalmente entregue a Ele. E Ele está a nos provar nesse mundo. A Bíblia Sagrada diz assim: e aconteceu depois destas coisas, que pôs Abraão à prova. Deus tentar no sentido de pôr à prova. Não é tentar o que o maligno faz, não, de forma alguma. E disse-lhe Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Abraão sempre estava disposto para ouvir o nosso Deus. Eis-me aqui. É assim. É um ensino muito importante para mim e para você. Quando Deus falar conosco, temos que dizer, olha, individualmente, eis-me aqui, Senhor. Fala, porque o teu servo ouve. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, era no Monte Moriá, ou seja, o Monte do Sacrifício, onde Abraão iria levar o seu filho. E Deus, ele especifica aqui qual é o filho. O seu único filho, que era o filho do amor de Abraão. O filho que verdadeiramente é a promessa que Deus havia feito a Abraão e a Sara, Isaque. E Deus determina que ele vá até ali oferecer o seu filho em holocausto, em sacrifício. Ora, sabemos muito bem que a vida de Abraão foi uma vida de... houve algumas provas de Deus para com Abraão. Primeiro, quando Abraão saiu da sua parentela, da terra onde ele habitava, para ir para uma terra onde Deus iria lhe dizer, lhe mostrar. Depois teve a separação com Ló, que Abraão o amava muito, era o seu sobrinho. Depois houve o problema com Ismael, que Abraão teve que despedir Ismael. E agora era com Isaque.
E a coisa agora era mais forte ainda, porque Abraão esperou muitos anos por Isaac. E ele gerou Isaac, né, ele já era centenário. Então ele esperou muito para receber a promessa, para receber o presente de Deus, a herança do Senhor. Mas o Senhor estava dizendo a Abraão, ou seja, Deus já havia feito várias promessas a Abraão, tendo em vista Isaac, a partir de Isaac. E agora Deus diz, olha, oferece-me seu filho no Monte Moriá. E agora? Era um sacrifício e tanto. E sacrifício é uma entrega de algo que você ama muito, que tem valor para você. É uma renúncia. É dar a Deus o que ele merece. Louvado seja Deus. E claro que renúncia não é uma coisa tão fácil. Ninguém é super-homem nem super-mulher para achar que tudo é muito fácil. Mas em se tratando de Deus, para Deus, vale a pena. Muito, sem dúvida. Louvado seja Deus para sempre. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Ou seja, Abraão não pensou duas vezes. Ele estava decidido a obedecer a Deus. Enquanto estamos ouvindo esta palavra, vamos analisar como a nossa vida está com Deus. Porque a nossa aprovação passa pelo monte do sacrifício. Você percebe que muitas pessoas se sacrificam por muitas pessoas e por muitas coisas. Você veja que tem pessoas que são capazes de dar a vida, né, por outra. São capazes de se sacrificar para ter alguma coisa, de renunciar a muita coisa para ganhar outra coisa. Estou falando de coisas terrenas. Pessoas que são capazes de fazer coisas, até podemos dizer terríveis, para provar o seu amor. Para provar que aquela pessoa, aquela outra pessoa e aquela outra causa tem valor no seu coração. E Deus. Porque uma coisa é nós fazermos sacrifícios pelo um filho nosso. E outra coisa é para Deus. Tem grande diferença. Deus está acima de tudo e de todos. Ou tem que estar dentro de mim e de você. Acima de tudo e de todos. Mas isto tem que ser uma realidade. Não pode ser uma emoção. Nós não podemos dizer em palavras que amamos o Senhor, que damos tudo por Ele, que fazemos tudo. Porque, por certo, seremos provados. E na prova é que vamos mostrar se tudo o que dissemos é verdade ou é uma emoção, ou é uma fantasia, ou só foram palavras ditas para parecer que ama a Deus. Então, a quem amamos mais nesse mundo? Ou o que amamos mais? Onde está o nosso coração? Aí estará o nosso tesouro. Onde está?
Será que está na nossa casa? Será que está na nossa vida? Será que está na nossa família? Na estabilidade? No trabalho? Na beleza? Nos cuidados com o corpo? Onde está o nosso coração? O Deus tem a preeminência nele. Se não for Deus que tiver o primeiríssimo lugar dentro de mim e dentro de você, ele não tem lugar nenhum. Ele não dá a glória dele a outrem, de forma alguma. Ou o amamos sobre tudo ou sobre todos, ou não o amamos. Por isso que Jesus falou o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Tudo. O que é que o salmista diz? Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo. Ele merece ter este lugar dentro de nós. É a casa que ele deseja habitar. Está lá no livro de Isaías 66, 2. A casa que ele quer habitar é o coração humano. E ele só habita verdadeiramente se ele for a prioridade, mas tem que ser verdade. Você está vendo? As igrejas estão abarrotadas de pessoas. Em todos os lugares que você chega, você encontra muita gente que diz que é crente, que é cristã. Que Deus ajude, que a maioria delas seja verdade, mas quando vamos ver na prática, não é. Não é verdade aquilo. Não é profundo aquele amor. É uma religiosidade. São rituais, muitas vezes mecânicos. Por isso que, nesse momento, o Espírito Santo ele nos leva a aprender com Abraão. Abraão era amigo de Deus. Deus disse a Abraão, meu amigo. Será que Deus pode nos chamar assim? Será? Como está a nossa vida com Deus? Será que é verdade este amor que muitas vezes dizemos, proclamamos que temos por Ele? Ou será que dentro do nosso coração tem alguns lugares no nosso coração nos quais Deus não tem a preeminência? É muito bom que nós possamos saber isso. Como está a nossa vida com Deus? Porque se você faz sacrifício por pessoas terrenas, você se prepare para fazer coisas muito maiores para Deus. Incomparavelmente. Porque Ele merece. Ah, pastora, Deus não quer sacrifício. Quem lhe disse isto? Deus enviou o seu Filho como um sacrifício vivo no altar de Deus. Ele quer. Ele só não quer sacrifício de todo. Aí não. Ele rejeita.
Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento. E tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão ia provar sua fé ali. Se ele acreditasse em todas as promessas que Deus lhe fez, ele iria até o fim. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Imagine que do lugar onde Abraão estava até o Monte Moriá são 80 quilômetros, justamente 3 dias de caminhada, para oferecer sacrifício a Deus. Ele ia entregar a Deus o melhor que ele tinha aqui nessa terra, depois da presença de Deus. Era Isaque. O que nós estamos dispostos a entregar a Deus como sacrifício vivo no seu altar. O quê? O que temos que nos desprender aqui nessa terra para que possamos nos apegar mais a Deus? Muitas pessoas idolatram pessoas. Meu Deus, é muita idolatria. Você veja quando um cantor, uma banda vai tocar em algum lugar, muitas pessoas vão dias antes para a fila para comprar ingresso. Ficam ali debaixo de sol, de chuva, de sereno. Sacrifício. Fazem com todo amor. Muitas vezes não tem nem condições de pagar o ingresso, toma emprestado, usa cartão de alguém. Já compromete até o salário que vai receber no outro mês, para ver de longe um ídolo que não vai mudar sua vida em nada, nada. Ao contrário, a pessoa volta muitas vezes do show triste, porque não conseguiu tocar no seu ídolo, não conseguiu conversar com ele, não conseguiu conhecê-lo mais. Muita gente faz sacrifícios para o ser humano. Pessoas colocam outras no lugar de Deus. É grave isso. É muito sério. Ou amamos a Deus ou não o amamos. Não existe meio termo. E Abraão, ele é um espelho limpo para mim e para você. E olha a idade de Abraão. Aquele já estava com 130 e poucos anos. Não deixava de ser um senhor de idade. Não era mais um menininho como Isaque. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Glórias a Jesus. Deus é fiel. Deus é Deus de surpresa. Ele é Deus fiel. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não adianta sermos mais um dentre os que dizem que servem a Deus. É vão tudo isso. Bom é ser servo verdadeiro dele. É amá-lo eternamente,
sem reservas, sem condições. Glórias a Jesus. Seja exaltado para sempre o nome do Senhor. Abraão estava ali passando por um teste. Era uma prova de fogo muito grande. Mas Deus era maior dentro de Abraão do que Isaac. Deus é um Deus que está a provar, muitas vezes, nos mínimos detalhes, e a pessoa não consegue entender que Deus está usando a própria pessoa para ela mostrar se ela o ama ou não. E muitas vezes a pessoa pensa que é algo normal, natural, é Deus agindo ali. Porque Deus sempre vai usar a própria pessoa para ela manifestar em quem está o coração dela. E havendo adorado, tornaremos a voz. Glórias a Jesus. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 17 e 18, diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Quando Abraão disse aqui, e havendo adorado, tornaremos a voz, Abraão estava proclamando isso. Ele estava implicitamente dizendo: todas as promessas que o Deus Todo-Poderoso me fez irão ser cumpridas. Mesmo que meu filho morra, o Todo-Poderoso vai ressuscitá-lo para que tudo se cumpra. Você está entendendo? Abraão não comentou com um e com o outro, não usou de autocomiseração, não desafiou Deus, não se revoltou contra Deus. Muitas vezes a pessoa se relaciona com outra e Deus, na sua onisciência, está vendo que ali é um laço de Satanás. E Deus avisa a pessoa que é um laço para a pessoa se afastar. E a pessoa se revolta contra Deus. E Deus está ali dizendo à pessoa para o bem dela. E ela começa a murmurar contra Deus, a afrontar Deus, porque ela quer fazer o que apraz ao seu coração enganoso. É grave demais. Muitas vezes coisas tão simples, as pessoas escolhem a pior parte. As pessoas, elas manifestam onde está o coração delas. Louvado seja Deus, porque ainda há um remanescente fiel nessa terra. Pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. Pessoas que não abrem mão da presença de Deus por nada nesse mundo. Nada. Pessoas que não querem nada para perderem a presença de Deus. Seja o que for, elas não querem, se for para corromper a sua vida com Deus, sua comunhão com Deus. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Louvado seja Deus. Você sabe que o Monte Moriá fica perto do Gólgota, onde o Senhor Jesus foi crucificado, onde ali ele levou a cruz. E aqui, que coisa tremenda,
Isaac estava e tomou e pô-la sobre Isaac. Isaac estava levando sobre si a lenha do holocausto. Porque Isaac é uma figura de Cristo. Foi dado em sacrifício pelo Pai. Glórias a Jesus Cristo. Quantos hoje não dão valor, né, a este ato de amor, um sacrifício vicário. Quantos hoje zombam, meu Deus, da palavra de Deus. Quantos hoje, para obedecer a Deus, eles reagem com ira muitas vezes. Quantos que falam com a boca só que o amam, mas não é verdade. Se você ama a Deus e é verdade no seu coração, todas as provas pelas quais Ele lhe fizer passar, todas as provas que Ele te fizer passar, siga em frente, porque daí vem a sua aprovação. É aí que o homem mostra se ama a Deus de verdade. É aí. Muitas pessoas têm suas agendas já cheias de compromissos para vários e vários anos, seus planejamentos. E Deus muitas vezes chega e diz, olha, eu vou dar uma embaralhada nessa agenda sua. Eu quero ver qual vai ser a sua reação. Deus faz isto. Porque o homem faz tantos planos, mas a última palavra vem da boca de Deus. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, meu pai? E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está, meu pai? Onde está o cordeiro para o sacrifício? O cordeiro que será oferecido ao Deus Altíssimo. Onde está, meu pai? Imaginem como Abraão não estava durante esses momentos, porque imagine, não é fácil. Abraão estava diante ali do presente que Deus lhe deu. Isaac. Já parou para pensar? E Deus estava dizendo a Abraão, se desfaça de Isaac, Abraão. Eu quero ver, Abraão, se você crê em tudo que eu lhe disse. Eu quero ver se eu estou dentro de você, acima de Isaac. Deus estava usando o próprio Abraão para responder isto. E você sabe que, conforme eu disse, tão coisas bestas, simples, que Deus fala para a pessoa obedecer, se seguir ali, a pessoa a pessoa reage, né? Resistente a Deus, com a dura cerviz. E tudo que Deus fala comigo e com você é para o nosso bem, não é para o bem dele, porque ele não precisa disso. É para o bem nosso. E muitos se levantam contra ele. Muitos murmuram, falam coisas graves, não conseguem as coisas, se revoltam contra Deus. Não adianta. Já pensou, Abraão? Olha Abraão aí. Você veja que nem com Sara ele falou. Nada. Fosse outro homem, primeira coisa que faria, vou contar a minha mulher, você sabe, né? Porque eu tenho que contar tudo ao meu cônjuge. Olha aí, tem coisas que tem que ser segredos. Tem coisas que é você e Deus. Quando passar,
Aí você conta. Mas tem coisas que é a nossa intimidade com Deus. E se Abraão tivesse dito a Sara, o que poderia acontecer? Só Deus sabe. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Abraão estava dizendo, meu Deus, Abraão estava aqui profetizando que ia acontecer tudo. O cordeiro para o holocausto. Nós sabemos que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar. Olha só que coisa tremenda. Ele edificou um altar no lugar no qual ele ia sacrificar o seu próprio filho. Você está entendendo? Ao invés de se levantar contra Deus, de se revoltar, ele edificou um altar. Todas as vezes que você passar por uma prova de Deus, edifique um altar a Deus. Adore o Senhor, porque Ele tem o melhor. A aprovação vem depois do monte do sacrifício. Quantos dizem, eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor, mas é só de boca. Mas Abraão amava de verdade. E pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Isaque tinha uns 36 anos. Imagine aqui. Isaque, imagine, Abraão amarrou Isaque e deitou sobre o altar em cima da lenha. Isaque sabia o que era um sacrifício. Todos os ingredientes para um sacrifício estavam ali. Imagine o que é que Deus tem lhe pedido para você fazer. Seja o que for, faça. Entregue a Ele. Qual a renúncia Deus está querendo de você? Será que Deus quer que você abandone alguma coisa? Tenha certeza que o que Deus fará será infinitamente melhor do que tudo que você já pensou. O que é que Deus está requerendo de você? Não, eu não estou lhe falando marido, mulher, nem filho, nem pai, nem mãe, nem patrão, nem nada. Não estou falando amigo, irmão, não estou falando, eu estou falando Deus. O que é que você sente no seu coração forte, que é Deus falando com você, para você deixar? Seja em qual área da sua vida. É o quê? O que é que Deus lhe pede para renunciar? É o quê? Renuncie. Abandone, seja o que for. Você vai ficar muito mais forte depois. Porque o que vale nesse mundo é ter comunhão com Deus. E não temos comunhão com Deus se não obedecê-lo. Se Ele não for em primeiro lugar na minha vida e na sua. A nossa conversão é uma ilusão se não o amarmos sobre tudo e sobre todos. E se não provarmos isto, porque fácil é dizer palavra de amor, mas Deus, foi o que Ele fez, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. A mesma coisa a nós. Nós temos que amá-lo de tal maneira que vamos provar Ele
em cada teste pelo qual passarmos. É verdade. Seja em que área for da sua vida, Deus está requerendo algo de você, é para o seu bem, é para você ficar fortalecida espiritualmente. Porque não há vitória longe de Deus, tudo é ilusão. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Meu Deus do céu. Foi até o fim, tá vendo? Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Glórias a Deus. Que nós possamos dizer todas as vezes que Deus nos chamar, possamos dizer: eis-me aqui. Quando Ele quiser falar algo conosco, quando Ele quiser nos exortar e quando Ele quiser pedir algo a nós. Algo do qual não queiramos nos separar, nos desvincular, mas é necessário. Porque Abraão não ficou só no amor a Deus, na teoria, nem na fé em Deus só de palavras bonitas. Abraão, ele houve a prática, ele foi até o fim. Creia, Deus cobra de mim e de você a mesma coisa, sabia? Só que de formas diferentes. E muitas vezes a pessoa não consegue captar que ali Deus. E muitas vezes a pessoa até diz que é o diabo. É o diabo que quer tirar isso de mim, é o diabo. Não, às vezes é Deus que está te cercando para você se ver livre de algo. Para você entregar a Ele. E você está aprendendo aquilo. E Deus diz: solta. Soltai e soltar-vos-ão. Não podemos neste mundo estarmos presos a nada. Nada. Sabe como é que temos que estar? Igual aquele povo, os israelitas, lá no Egito, com o cajado na mão, esperando a hora do nosso mestre voltar. Preparados. Preparados. Se estivermos presos a este mundo aqui, estivermos idolatrando alguém ou alguma coisa nesse mundo, ficaremos aqui. Não subiremos. Ou o nosso coração está em Deus, ou está no mundo. Ou está nas coisas terrenas. Nós mesmos vamos responder. Porque não vivemos aqui pelo que temos, mas vivemos por toda a palavra que procede da boca de Deus. É Deus que abre a torneira e é Deus que fecha a torneira. É Deus. Ele é todo poderoso, digno de toda honra, todo louvor, toda adoração, toda ação de graças. Louvado seja para sempre o seu santo nome. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada. E não lhe faças nada. Porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Único. Você anotou que nesse texto, algumas vezes, Deus é enfático em falar o único filho, o unigênito, o filho que tu amas. Deus nunca vai lhe pedir algo que você não esteja muito íntimo, muito assim, vinculado àquilo. Não. Porque Abraão esperou muitos anos para ter Isaac, então você sabe como é. Às vezes o apego é maior do que deve.
É um perigo também quando a pessoa tem filho, que a pessoa demorou muito para ter ou teve logo. A pessoa canalizar o seu amor para só aquele filho e se esquecer de Deus. É grave demais isso. Porque aquele filho ali é um presente de Deus. É a criatura de Deus, mas Deus é o Criador. Toda honra, toda glória tem que ser para Deus, não para o ser humano, não para a criatura jamais. Temos que amar, cuidar, zelar, temos que fazer tudo, mas primeiro lugar dentro de mim, dentro de você, tem que ser o Senhor. Primeiro lugar, toda honra é para Ele. Todo louvor, toda adoração tem que ser para Ele. E isso aí vem de dentro de nós, do nosso coração. Não pode só ser da nossa boca. Quantos hinos lindos as pessoas cantam aí. E quando sai daqueles lábios ali, é tudo mentira. A pessoa não vive nada daquilo, mas louva. Ela nem está entendendo que Deus quer receber aquilo ali de verdade. O meu Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Se colocarmos qualquer pessoa, qualquer coisa, no lugar de Deus, não o amamos. A nossa vida com Ele é uma mentira, é um engano. Seja o que for, nós precisamos, claro, temos que amar as pessoas, amar aqueles que estão íntimos nossos amados, né? Claro que sim, mas adorar, mas canalizar toda a nossa adoração e nosso amor tem que ser somente para Deus. É estreito, mas é glorioso. Louvado seja Deus. E no versículo 14, para encerrar, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Ele provê tudo. Ele chama a existência o que não existe como se já existisse. E no versículo 16, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei. E grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Olhe quantas promessas nós recebemos de Deus quando somos aprovados. Você já parou para pensar quanto a sua descendência vai ser abençoada através da sua vida, da sua obediência a Deus, através da sua vida com Deus, vida verdadeiramente no altar do sacrifício. Já parou para pensar? É verdade. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena entregar tudo nas suas mãos, de coração, porque Ele merece. Não só recebemos as bênçãos advindas da sua presença, mas os nossos descendentes também serão abençoados. Que coisa tremenda! Quantos descendentes estão sendo amaldiçoados? Quantos? Porque a pessoa vive uma vida desregrada, vive uma vida de engano com Deus, de mentira, mas está dentro das igrejas ali, dizendo que é crente. E os descendentes, meu Deus, vão receber aquela carga terrível, aquela carga espiritualmente negativa sobre eles. E só Deus para fazer uma obra dentro deles, para eles, para sanar essa maldição. Que o Espírito Santo de Deus possa encontrar lugar em mim e você, no nosso coração, para ele ser o principal do que tudo nesse mundo, do que todas as pessoas.
Que em nome de Jesus canalizemos o nosso amor, a nossa adoração somente a Deus. Adorar só a Deus. Somente em nome de Jesus. Esta é a mensagem que o Espírito Santo entrega hoje para mim e para você, em nome de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.